Oi, gente, tudo bem? Hoje é a nossa lição de segunda-feira, o direito de cavar. Na lição de hoje, a gente vai ver um pouco sobre o que aconteceu ali com Isaac, qual que foi a situação que Isaac estava passando. Isaac, ele recebeu uma instrução de Deus para não ir até o Egito. E Deus prometeu a ele que daria muitas bênçãos a ele, que abençoaria ele assim como abençoou Abraão e que cumpriria em Isaac a promessa que ele tinha feito a Abraão. Então, Isaac, ouvindo a voz de Deus, obedecendo a instrução do Senhor, ele ficou ali mesmo, ele ficou em Gerar. Isaac, naquele momento, ele deixou de lado os seus próprios planos, ele deixou de lado a sua própria vontade e seguiu a instrução do Senhor, ele seguiu os planos do Senhor. Naquele local, ele plantou, ele colheu e ele prosperou muito, a ponto dos filisteus ficarem com inveja. E até mesmo taparem os poços que Abraão, pai de Isaac, tinha feito, o que era direito de Isaac. É importante a gente ter em mente que não era só um poço, não era só o poço ali de Abraão. O poço era muito importante, afinal, gente, continha água. E água é vida, água é importante. É importante para a plantação, é importante para a higiene, é importante para beber, para fazer comida, para tudo. Então, eram poços importantes. Mas os filisteus ficaram com inveja, jogaram terra e não queriam deixar que Isaac prosperasse. Eles ficaram com inveja. E isso é uma coisa a gente ter em mente. Que quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente começa a prosperar, quando a gente começa a viver as bênçãos do Senhor, sempre vão aparecer invejosos. Sempre vai aparecer alguém que não vai gostar, que às vezes vai tentar fazer de tudo para puxar teu tapete, para fazer algo contra você, assim como foi os filisteus contra Isaac. Então, vendo que Isaac estava prosperando e os filisteus estavam com inveja, estavam jogando terra ali nos poços de Abraão, Abimeleque, que era o rei de Gerar, pediu para que Isaac se afastasse deles para não ter mais problemas, né? Afinal, já estava tendo todos aqueles problemas ali com os filisteus de jogarem a terra nos poços e tudo mais. E ele via o quanto Isaac estava prosperando, né? Então, para não ter tanto problema com Isaac, já estava tendo, mas para não ter mais problema ainda, esses conflitos, né, com tudo que estava acontecendo, então ele pediu para que Isaac se afastasse. Isaac poderia ter escolhido ficar ali, mas Isaac foi pacífico e ele se afastou, ele foi para o outro lado lá de Gerar. Ele evitou o conflito, ele evitou a confusão e foi para o vale de Gerar. E lá, ele abriu um poço, teve conflito naquele poço, falando que o pessoal de lá, os filisteus, falando que o poço era deles. Então, Isaac foi para lá, né, deixou isso, abriu outro poço, aconteceu a mesma coisa, o mesmo conflito. E, gente, é muito complicado quando a gente quer fazer as coisas e acontece alguma coisa, né? Acontece um conflito, principalmente com pessoas invejosas, que era o caso de Isaac, né? Isaac, ele tinha sim o direito sobre aqueles poços, mas ele deixou isso, ele confiou em Deus. Até que teve um momento em que ele abriu um poço que não teve conflito. Então, ele entendeu que era a vontade do Senhor. A gente vai até falar mais sobre isso em outro momento, né, durante essa semana. Mas é importante a gente lembrar que Isaac, ele só não reclamou o seu direito. Ele não criou um conflito ainda maior, porque ele sabia o que Deus tinha para ele. Ele sabia de sua missão, ele sabia do propósito de Deus para ele. Então, ele estava mais preocupado com aquilo que Deus tinha para ele, com a missão que Deus tinha para ele, do que com aqueles poços. Isaac preferiu considerar o seu relacionamento com Deus e com o próximo do que considerar os poços acima das pessoas e acima da vontade de Deus. E o que será que a gente tem considerado? O que será que a gente tem feito de nossa vida? O que você tem feito? É bom a gente refletir sobre isso, né? É bom a gente não ficar no automático. Eu sempre falo aqui no canal sobre a gente não viver no automático, sobre a gente parar e refletir sobre os nossos atos. Porque diante de injustiça, quem nós somos? Será que nós estamos refletindo a Deus ou será que só refletimos a Deus quando tudo vai bem? Será que nós refletimos a Deus quando estamos em meio a uma situação como essa, uma situação difícil em que nós temos o direito ou será que não? Quem nós estamos refletindo na nossa vida quando as coisas não vão bem? A gente precisa parar para pensar, né? A gente precisa parar para refletir. E que essa seja a nossa reflexão no dia de hoje. A gente precisa refletir a Cristo e lembrar da missão que Ele tem pra gente. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por sua mensagem, muito obrigada por sua palavra. Nos ajude, Senhor, a fazer a tua vontade no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. E é isso, espero você na lição de amanhã, na lição de terça-feira. Compartilhe esse vídeo, não se esquece de deixar o seu like.